Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo do fundo do meu coração que a paz de Jesus esteja com vocês. Eu fiquei com tanta saudade quando o pastor falou: os de 20 anos vem para frente. 20 anos, pastor. Já faço 40 agora, semana que vem. Mas é assim, né? A gente não é velho, mas é bem usadinho já, né? É antigo, não é velho. Glória a Deus. Estou satisfeito de ter voltado. Quanto tempo, né, irmãos? Quem estava aqui na... melhor perguntar diferente. Quem nunca me viu, levante a mão. Nossa, mas eu já estou falando faz uns 5 minutos. Irmão. Então tem um outro povo aqui, diferente do de quinta-feira, não é? Eu vou pregar a mesma mensagem então de quinta, né? Porque só tem 2 mesmo. Eu saquei um cartucho. Amém. Muito obrigado, pastor Mirko, a sua família, pastora. E muito obrigado a todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Me sinto privilegiado, sinto nos meus ombros o peso da responsabilidade de falar para um povo tão amado por Deus como vocês. Mas Deus me chamou para isso. Foi para isso que eu nasci. E eu vou me esforçar para fazer isso com excelência. Amém, irmãos? Por gentileza, quem tem Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Sinceramente, eu não sei por que vocês estão rindo. Porque Deus ama pessoas sinceras. Brincadeira, isso é pegadinha. Quem falou, com certeza falou porque caiu na pegadinha. Minha, isso é coisa minha. Bobeira, só para fazer você rir mesmo. É bobeira. Ninguém vem na casa de Deus para perder tempo, né? Só para namorar, para comer cachorro quente. Algumas pessoas, são todas. Aí, meu texto está aqui. Mateus. É a única Bíblia que eu tive, 20 anos de crente que eu vou fazer. Nunca tive outra. Nunca tive outra Bíblia. E quase todo lugar que eu vou, as pessoas no final me procuram e falam: pastor, dá sua Bíblia para mim. Eu digo, que é demais, né? Porque eu nunca tive outra. Mas um dia um pastor de uma igreja falou assim: pastor, dá sua Bíblia para mim, o pastor da igreja, dá sua Bíblia para mim. Eu falei: pastor, eu não posso, eu só tenho essa, é a única, eu não sei ler em outra. Ele me chamou, esperou 5 minutos, me chamou no canto e falou: pastor, eu lhe dou 50 mil na Bíblia. Rapaz, na hora eu falei: é sua. Você é hipócrita falar que não. Já pensei, eu compro outra com 100 reais, né? Tá certo, que vinha lucro. Quando ele falou: eu vou lhe dar 50 mil na Bíblia, porque Deus tocou no meu coração para lhe dar uma oferta, falei até em línguas. Mas o Espírito Santo moveu no meu coração dizendo: ele não quer a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é papel. Ele quer a unção que você tem. Vai vender por 50? Eu te dou o dobro todo mês. 50 mil não vai mudar a sua vida. E eu entendi o que Deus estava falando para mim naquele dia. Mateus 28, do 1 até o 6. Existem coisas na vida que têm preço, outras têm valor. Diferente, preço é uma coisa, valor é outra. Preço é tudo aquilo que se negocia, valor é tudo aquilo que é inegociável. E a unção que Deus te deu, ela é inegociável. Pastor, o que é unção? Unção é mistério? Não, unção é um poder extraordinário, que não existe em faculdade nenhuma, nem Harvard, nem Oxford, nem na USP. Unção é um poder extraordinário que não existe naturalmente em nós. Unção serve para 3 coisas: para fazer você ser o que nunca seria, para fazer você ter o que nunca teria,
e para fazer você chegar onde nunca chegaria. Isso é unção. Unção não se negocia. Mateus 28, do 1 ao 6. Assim está escrito há 2000 anos. E ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porquanto o anjo desceu do céu. E removendo a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era semelhante a de um relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. Ao vê-lo, os guardas ficaram espavoridos, e caíram como se estivessem mortos. Porém, o anjo, dirigindo-se às mulheres, lhe disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Vinde e veja, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo, e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, como tem sido todos esses dias, de forma clara, concisa, poderosa, objetiva, direta, profunda. Eu não conheço essa mulher e nem este homem, mas o Senhor conhece. Aliás, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, porque nós não sabemos quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, mas o Senhor sabe. Te agradeço por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Em agosto de 2008, Deus moveu no meu coração para um projeto audacioso. Naquela época, era difícil alguém fazer isso, e eu fiz. O projeto era ir a Israel, a Eretz Israel, a Terra Santa, e fazer ali um documentário de 100 minutos, sobre os últimos momentos de Jesus na Terra. Eu queria fazer isso com propriedade, com uma coisa profunda, e partir do Brasil com uma equipe, para fazer só esse documentário. Para quem não sabe, em Israel, no mês de agosto, os dias são mais quentes e maiores. 8 da manhã, o sol já é causticante. E 8 da noite, ainda parece que tem a mesma força. Nós partimos com esse objetivo. Descemos na capital moderna, Tel Aviv, e seguimos em direção, uns 40 minutos de viagem, até Jerusalém Shel Zahal, ou a cidade do grande Deus. Também, para quem não sabe, existem duas Jerusalém. A Jerusalém bíblica, histórica, turística, é uma cidade que tem 3.000 anos de idade, construída em cima de uma montanha. A mesma é cercada por uma muralha milenar. Algumas partes dessa muralha com 2.000, outras com 3.000 anos. Algumas partes da muralha com 1.000 anos, da época bizantina, e outras até moderna. Jerusalém é de fato a capital, o centro do monoteísmo no planeta. Monoteísmo quer dizer adoração ao único Deus. A cidade é sagrada para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Para quem não sabe, uma outra Jerusalém moderna cresceu ao redor da antiga. Essa é onde se encontram os restaurantes e os hotéis. Porque a Jerusalém bíblica é relativamente pequena, uma cidade que só tem 3 bairros: bairro judeu, bairro árabe e bairro muçulmano. Nós nos hospedamos na Jerusalém antiga, ou melhor, na Jerusalém nova, porque a antiga não tem hospedagem dentro dela. E a antiga hoje, em alguns pontos, está a 8 metros acima do piso original. Isso se deu pelo fato de ali ter acontecido várias guerras, várias batalhas. E toda vez que a cidade era destruída, ela era entulhada. E depois ela era reconstruída de novo em cima do entulho. Destruía,
reconstruía. Destruía, reconstruía. Destruía, reconstruía. De tanto destruir e reconstruir, em cima dos entulhos, em algumas partes ela está 8 metros acima do piso original. Eu aprendi uma lição com isso. Aprendi que evangelho não é só vitória, não é só bênção. Jesus nunca disse que se nós nos convertêssemos, teríamos uma vida de mar de rosas. Isso não é verdade. Isso não é evangelho. Porém, Jesus deixou claro, dizendo, e no mundo, Ele nos advertiu, dizendo que as coisas não seriam tão fáceis como se pensa. Então isso quer dizer que nós podemos também fracassar em alguns momentos da nossa vida. E o que é o fracasso? O fracasso nada mais é do que uma oportunidade de você aprender o que a bonança nunca ia te ensinar. O fracasso é uma escola. Você pode perder algumas guerras, sim, mas a batalha você não perde. Por que eu estou pregando isso? É porque toda vez que somos entulhados, Deus vem e nos coloca de pé de novo. Aí somos entulhados, Ele nos ensina mais um pouco e Deus nos coloca de pé de novo. E cada vez que somos entulhados, Ele nos coloca de pé de novo, no mínimo Ele está nos fazendo crescer na presença dEle e nos dando elevação espiritual na presença dEle. Eu me lembro bem que naqueles dias nós gravamos de 8 da manhã a 8 da noite, durante 6 dias consecutivos, para fazer aquele documentário de 100 minutos. E num daqueles dias nós fomos à Fortaleza Antônia, onde morava Pôncio Pilatos. Lá ainda tem um pátio com as roseiras milenares. Parece que dá para ouvir a crueldade dos soldados romanos açoitando Jesus naquele ambiente. O lugar é pesado. Mas quando se sai da Fortaleza Antônia, que é em cima, nós temos apenas uma rua estreita que vai em direção à porta de Damasco. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jerusalém é uma cidade de ruas estreitas e curtas. Não existe alameda, avenida, bulevar. Não existe coisa grande lá dentro, porque a cidade é relativamente pequena. E nós saímos da Fortaleza Antônia para percorrer um trajeto conhecido historicamente como Via Crucis. O que é a Via Crucis? A Via Crucis é o caminho, a caminhada que Jesus fez em direção ao Gólgota, que é uma montanha do lado de fora da cidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando nós descemos aquela rua estreita, porque 89% da Via Cruz está dentro do bairro árabe. Quando nós descemos aquela rua estreita, nós paramos logo na primeira esquina. Eu disse para os rapazes assim, hoje está mais quente do que ontem. É melhor vocês ir buscar água e eu vou esperar vocês aqui. Então nós pegamos todo o equipamento de filmagem, encostamos naquela esquina. E eles se foram. Não demorou muito, eu ouvi um alarido de canções religiosas, em uma língua que eu suponho ser do leste europeu. Quando eu me dobrei na rua para olhar pela esquina, que barulho era aquele, eu vi que eram os nossos irmãos católicos, fazendo aquilo que eles chamam de procissão, carregando cruz com vela acesa, cantando louvores, e descendo aquela rua, um grupo de uns 70. Eu olhei aquele grupo descendo e fiquei pensando, não vai dar para passar. Puxei todo o equipamento para uma parede branca, pintada de cal, daquela esquina. Encostei e fiquei ali aguardando eles passarem. Mas é incrível que quando chegaram na minha frente, exatamente onde eu estava, eles pararam e começaram a rezar na minha direção.
E eu fiquei ali pensativo. Pensei, será que eu já fui canonizado e não sabia? Até que um deles, educadamente, em inglês, falou comigo, pedindo licença. E atrás de mim, naquela parede, tinha mais ou menos a altura dessa caixa de som, uma pedra. Bem desgastada, dava para perceber, de tantas pessoas colocarem a mão. E a adoração deles estava naquela pedra. Então eles vinham em fila indiana, colocavam a mão, choravam e iam embora. E eu aqui parado do lado olhando. E colocava a mão e ia embora, e colocava a mão e ia embora. Eu observei todos com muita reverência e ordem. Colocaram a mão e continuaram a procissão. E depois eu fiquei olhando para aquela pedra. Curioso. Que pedra é essa? Olhei para um lado, vi um comércio árabe e falei, vou perguntar. E me direcionei àquele árabe e disse para ele, que pedra é aquela? Educadamente ele disse, você não sabe ler? Falei, muito obrigado, senhor. Voltei de novo, ele disse que era para mim ler. E a pedra estava aqui, eu fiquei olhando para a pedra, para ver se eu achava alguma escrita. Olhava para a pedra e ficava olhando para a parede e não tinha escrita nenhuma. Voltei lá de novo e perguntei para ele, olha, eu estou olhando para a pedra, mas não estou vendo nada escrito. Ele disse, é só olhar para cima, senhor. Eu disse, muito obrigado pela gentileza. Voltei de novo e na mesma direção da pedra, em cima tinha uma escrita. Um epígrafe antiga. Só nesse gesto Deus já me ensinou que muita coisa na vida a gente não encontra porque está olhando para o lado errado. Muita coisa na vida está pertinho de nós e a gente não enxerga porque em vez de estar olhando para cima, a gente está olhando para baixo. Aleluia. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, ao invés de olhar para baixo, olha para cima. A epígrafe era um desenho bem arcaico, antigo, de um homem caído com a cruz nas costas, um outro do lado ajudando ele a se levantar, e embaixo escrito Simão Cirineu em latim. Eu continuei curioso para saber o que aquela pedra tinha a ver. Só que, e agora? Como é que eu vou perguntar para o árabe? Eu tive uma ideia genial. Nada que $10 não resolva. Cheguei para ele e já fechou a cara. Quando ele fechou a cara, eu saquei os 10 e disse, tudo bem. Ele mudou de rosto na hora. Que coisa impressionante foi aquilo. O que foi? Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Ele disse, pois não, o senhor precisa do quê? Eu disse a ele, eu preciso saber o que aquela pedra tem a ver com o desenho. Ele me explicou dizendo, segundo a tradição cristã, aí, nessa esquina, Jesus caiu indo em direção ao Gólgota. E aquela pedra ali foi a pedra que ele colocou a mão para se levantar de novo. Calado enquanto os meninos não vinham, eu voltei para o mesmo lugar e pensei, e foi ali que o Espírito Santo me falou algo que mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu vou falar para vocês. Quando eu voltei de novo, o Espírito de Deus me disse, Akiva, olha para essa rua. Rua de pedra estreita e curta. Ele me disse, assim é a vida do homem. O maior erro que os mortais cometem é achar que a vida é uma avenida longa, onde não se vê o fim. Por isso se tornam piores a cada dia. Mas eu estou lhe dizendo que a vida humana é igual a essa rua. Você entra nela e logo ela já termina. E que muita coisa acontece rápido. Kiva, sabe por que as pessoas são ruins? Porque as pessoas são omissas, porque elas sempre acreditam que vão ter uma outra chance amanhã.
Como a rua é estreita e curta, e a vida também é estreita e curta, então o Espírito Santo me diz, então eu lhe digo, viva a vida, viva cada dia da vida, como se fosse o último dia da sua vida. Porque as pessoas acham que amanhã terão uma chance, então o que é para elas fazerem hoje, elas dizem, faço amanhã. Ao invés de amar hoje, ela diz, hoje eu não amo, eu amo amanhã. De perdoar hoje, ela diz, não vou perdoar hoje. Por quê? Eu perdoo amanhã. Amanhã eu vou ter uma nova chance. As pessoas dizem, não vou chorar hoje, eu não vou adorar hoje, porque amanhã eu adoro, amanhã eu choro. E a pergunta é, e se não houver amanhã? E se hoje, agora, neste momento, for o nosso último culto? Nós nos privamos de fazer muita coisa para Deus hoje aqui. Porque a gente acredita que quinta-feira nós vamos estar no culto de novo. Mas a pergunta é, e se agora você soubesse que era a sua última chance? Será que você está pasmo olhando para mim? Ou qual seria a sua postura diante de Deus? Se eu e você viver cada dia por vez, como se fosse o último da nossa vida, então ao invés de deixar para fazer amanhã, a gente vai fazer agora. Então ao invés de perdoar amanhã, a gente vai perdoar hoje, agora. Esses dias um amigo me ligou e disse, aqui, eu preciso de você. Eu disse, o que foi? Não, meu pai morreu, eu preciso ir lá no velório. Vamos comigo. Se alguém quiser aprender sobre a vida, vai no velório, viu? Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava até calmo, mas quando ele chegou lá, que ele viu o pai no caixão, ele desesperou de um jeito, ele saiu correndo no meio daquele povo. Quase que ele derrubou o caixão, mas ele abraçou o caixão assim, com tanta força, e começou a gritar, pai, 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 eu te amo, pai, não me deixa, pai, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E de pé eu fiquei pensando, por que não disse isso quando ele estava vivo? A gente deixa de dizer as coisas enquanto pode, acreditando que amanhã vai dar certo. E se não tiver amanhã? Se eu e você viver cada dia por vez, porque é isso que Jesus ensina no Evangelho. Jesus disse, para cada dia basta o seu mal. Não se preocupe com amanhã, porque os pássaros não semeiam. Alguém já viu passarinho semeando no campo ali, jogando semente? Não. Os lírios do campo não tecem para se vestir, e se veste melhor que Salomão na sua glória. Então não se preocupe com amanhã. Se preocupe com agora. Este é o dia. Este é o momento. Esta é a hora de você fazer para Deus o que você ia deixar para fazer amanhã. De você dizer para Deus e para as pessoas, o seu próximo, o que você está programando para fazer amanhã. Deus está mandando eu lhe dizer, perdoa hoje, ama hoje, abraça hoje, chora hoje, estenda a mão hoje. Naquela esquina, Deus falou comigo. E eu quis entender quem era o homem, Simão Cirineu. Simão Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. O senhor sabe disso. A Bíblia fala pouco de Simão Cirineu. A informação mais precisa e maior sobre ele é o seu próprio nome. Simão Cirineu. Cirineu não é nome próprio. Cirineu é uma alusão a alguém que nascia em uma região no Oriente Médio, mais precisamente no extremo norte da África. Uma região que há 2000 anos atrás era uma província romana, com o nome de Cirene.
Então quem nascia em Cirene era sirineu. E Simão era sirineu. Há 2000 anos atrás não existia cristianismo. Isso quer dizer que a única religião monoteísta que acreditava em um só Deus, há 2000 anos atrás era o judaísmo. E é justamente a única que não é proselitista, que não trabalha com conversão. Isso quer dizer que o mundo era restrito em conhecer a Deus. E há 2000 anos atrás, senhoras e senhores, olhe para mim, 99% do continente africano era pagão. Eram praticantes de bruxaria, eram praticantes de necromancia, consulta de mortos. Há 2000 anos atrás, o continente africano se prostrava diante de entidades espirituais. E 80%, tirando só o Egito, de todo o continente africano era Schwartz. Schwartz é uma palavra hebraica que quer dizer negro. Então, se Simão era sirineu, primeiro, Simão era africano. Segundo, ser africano era negro. E o que um pagão, adorador de ídolos, de deuses estranhos, de demônios, o que um pagão como Simão estava fazendo em Jerusalém no dia 14 de Abide do ano 35 da era cristã? Fala com precisão, Akiva. 14 de Abide, por quê? Porque lá em Êxodo 12 diz: ao 14º dia desse mês, vós, todo Israel, me celebrareis o Hag Pesach Sameach, ou seja, a Páscoa solene do Senhor. Data marcada com hora marcada, era Páscoa. E o que um pagão que não conhece o Deus da Bíblia, que não sabe quem é o Deus de Israel, está fazendo na cidade sagrada, se ele é pagão? A resposta está no seu primeiro nome, Simão. Simão é uma helenização de um dos nomes dos filhos de Jacó, que se chamava Simeão. Então, peraí, um pagão que não conhece Deus, que não sabe quem é o Deus da Bíblia, com nome bíblico? Como pode um africano com nome bíblico? Sabe qual que é a resposta? Olhe para mim. Simão é 2000 anos atrás. A resposta está mais 1000. 3000 atrás, 1000 antes dele nascer, quando Cirene não era Cirene. Quando a região que ele nasceu não era a província romana. Quando a região que ele nasceu era um reino poderoso, chamado Reino de Sabá. E no Reino de Sabá tinha uma rainha sábia. Estou explicando o que Simão estava fazendo em Jerusalém. E essa rainha sábia viajou até Jerusalém, 1000 anos antes de Simão Sirineu nascer, para conhecer a glória e a sabedoria do rei de Jerusalém, que se chamava Salomão. E quando a rainha de Sabá foi conhecer Salomão, ela não foi ouvir uma mensagem de Salomão. O primeiro lugar que ela foi na cozinha. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de você conhecer alguém é indo na cozinha. Uma dica para os noivos. Uma dica para os rapazes que querem se casar. Vai um dia de surpresa na cozinha da noiva e dá uma passada por lá. Pois é, se a pilha tiver dessa altura, this is your future. Ninguém deve saber se o restaurante é bom ou ruim pela mesa que se senta, mas pela limpeza da cozinha. Mulher da casa. Que tem nego cutucando, nego só eu estou vendo daqui. E ela foi tão
profunda que ela foi direto nas panelas. E quando ela chegou na panela de Salomão, ela viu que no fundo da panela, onde ninguém vê, estava escrito santidade ao Senhor. Você não sabe o que é isso? Só alguém detalhista é que se preocupa em consagrar uma comida antes dela chegar na mesa. O fundo da panela é o que ninguém vê. Mas alguém que ama a Deus e é sábio, sempre faz aquilo que ninguém vê. Por quê? Porque Deus só enxerga o contrário. Tudo o que os homens vê, Deus não vê. Mas o que os homens não vê é o que Deus enxerga. Então levantar a mão aqui e dar glória a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver quem é você quando não tem ninguém por perto. Pular, gritar e dançar aqui é mole. Eu quero lhe alertar que Deus não está vendo. Porque Deus só te olha quando ninguém te vê. Jesus diz: o que a sua mão direita faz, a esquerda não saiba. Se alguém quer uma vitória de Deus urgente, entra no teu quarto em secreto e busca a resposta de Deus. Eu vou deixar uma perguntinha no ar para você responder para você mesmo. Quem é você quando ninguém está te olhando? A rainha de Sabá visitou Salomão. Estou explicando sobre Simão. Espera aí, daqui a 20 minutos eu saio da introdução. E ela voltou para Sabá. E você talvez deve imaginar que naquela época as coisas eram diferentes. E Salomão, é isso mesmo, é isso. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Salomão teve filhos com a rainha de Sabá. Judeus, negros. O país que era Sabá, que se tornou Cirene, hoje chama-se Etiópia. E para quem não sabe, em 14 de maio de 1948, quando a ONU declarou a soberania do Estado judeu moderno, o primeiro avião trazendo judeus imigrantes foi o avião da Ethiopian Airlines. Judeus negros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Simão Cirineu não era pagão. Simão Cirineu era descendente da rainha de Sabá com Salomão. E ele fez uma migração lá da terra dele até Jerusalém para participar de uma convocação sagrada. A maior festa da religião judaica, a Páscoa. Milhares de pessoas migravam de várias partes do mundo, atravessando deserto, montanha, rio, mar, só para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal. Era uma cerimônia magnífica. Redobre sua atenção, por favor, olhe para mim. Naquela época só podia se fazer isso num lugar no planeta. No Monte Moriá, do lado da Fortaleza Antônia, onde estava o Beit Hamikdash, o templo sagrado, que levou 65 anos para ser construído por Herodes, que era o tetrarca de toda a Judeia. Era o que mandava na região. Ele construiu um prédio para Deus, para o Deus dos judeus. E os judeus adoravam ali. E todo dia 14 do mês de Abid, eles migravam de várias partes do mundo, só para ver o grande sacerdote, o sumo, Gadol Cohen, fazer o Corban, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, para Israel se lembrar da grande libertação do Egito. Isso se fazia em um átrio, o dobro de tamanho dessa igreja. Mas era muito pequeno para milhares que vinham. Naquele átrio as mulheres não podiam entrar. Elas ficavam fora, olhando por umas arestas o sacrifício. Só os homens entravam. Não tinham duas portas, só tinha uma porta de entrada. E os homens migravam, vinham, se amotinavam, se apertavam, todos de pé, um do lado do outro. Por quê? Porque naquele átrio tinha um altar feito de pedras, conforme a ordenança de Deus para Israel, com 2,88 metros de altura, em espiral, 12 camadas de pedra. Era lá que o sacerdote ia sacrificar o cordeiro. Milhares de pessoas vinham, nem todos conseguiam ver. Quando chegava na porta, eles deveriam entrar
Aleluia. Mas ninguém podia entrar de qualquer jeito. Tinha um ritual para entrar. Só podia entrar para ver o cordeiro quem tivesse vestido com uma túnica de linho branca. Toda branca. Toda vez que a Bíblia fala linho fino, linho branco, a Bíblia está falando de justiça. Então eles vinham todos de branco. Colocava aquela túnica branca que não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito. E só tinha uma porta de entrada. Quando eles chegavam naquela porta, chamada em hebraico de soreg. Soreg quer dizer limite. Quando eles chegavam ali, tinha um homem, um assistente do sacerdote, lá na porta, examinando a veste de todo mundo. Por quê? Porque ninguém podia entrar para ver o cordeiro. De qualquer jeito. Aquele guarda ali na porta, quando alguém vinha e a veste estivesse suja, rasgada, ele parava e dizia, você não pode entrar. Você não pode entrar porque a sua veste está suja. E para quem não sabe, é assim até hoje. No céu. Que só tem uma porta. E que nessa porta tem um anjo. Que vai estar lá te aguardando. Para dizer que você só vai poder para entrar para ver o cordeiro se suas vestes estiverem alvas como a neve. As pessoas vinham, imagine a cena, se afunilavam, se amotinavam, ficava todo mundo apertado. Eu estou explicando o que Simão Cirineu foi fazer em Jerusalém. Da fortaleza Antônia, onde Jesus foi condenado, açoitado, até o Calvário, só tem duas esquinas. A primeira é essa esquina onde Jesus se encontrou com Simão Cirineu. E a segunda esquina é o texto que eu li. É lá debaixo da montanha, a esquina da ressurreição. Eu estou pregando a primeira. Depois eu prego a segunda. Simão Cirineu andou mais de 1000 milhas de Cirene a Jerusalém. Só para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal. Você imagina a cena? Quando ele vai chegando em Jerusalém, preste atenção. A Bíblia diz em um outro evangelho que ele estava vindo do campo. A única das 12 portas que dava acesso para o campo era justamente a de Damasco. A porta de Damasco é a contramão de Jesus indo para o Gólgota. Então, Jesus está indo para o Gólgota e ele está vindo para Jerusalém. Quando ele chega na porta da cidade, senhoras e senhores, preste atenção. Ele deve abrir a mala, pegar a túnica branquinha, perfeita e imaculada, e se veste para ir para a cerimônia. Assim como eu e você, cheio de planos, cheio de propósitos, de objetivos, sem saber o que o espera na próxima esquina. As ruas da vida são curtas. E nelas sempre vai haver uma esquina. Para que serve uma esquina? Para duas coisas. Primeiro, uma esquina serve para dar uma nova direção para quem está na rua. Um aleluia para o pregador continuar. Uma esquina é a indicação de uma nova direção. Quem dirige sabe, você está dirigindo aqui, ó. Aí você vai dobrar para cá, você dá seta e entra. O nome dessa manobra é conversão. Então a esquina da vida é uma atitude de Deus para nos fazer nos converter mais a Ele. Como eu não estou pregando para as paredes, e eu sei que essa mensagem tem um objetivo, tem um alvo. Eu estou dizendo para alguém aqui que hoje começa um novo tempo na sua vida. Que hoje começa um novo tempo na sua história. E que isso que você está passando é uma transição. Por quê? Porque é Deus dando uma nova direção na sua vida. Quantos estão entendendo e acreditando no que eu estou falando? Tudo isso que está acontecendo é Deus te convertendo mais a Ele.
Simão vem entrando apressado, ele quer pegar um lugar bom lá para ver o sacrifício. Ele vem cheio de planos, vai subindo a rua, estreita, curta. Quando ele dobra a esquina, não tem atalho, não tem viaduto, não tem aqueduto, não tem tubulação, não tem outro caminho, ele tem que passar por ali. E a vida da gente, senhoras e senhores, é assim. Alguns momentos, não tem como você andar por um atalho. Aliás, Deus não usa atalho. Deus sempre vai pelo caminho mais longo e difícil. Quem gosta de atalho sou eu e você. Deus vai pelo caminho mais longo, porque assim o nome dele é glorificado. Se alguém quer andar com Deus, tem que aprender que se tem que passar por ali, se tem que viver aquele momento, então tem que passar e tem que viver. Mas aquele momento vai passar. Quando Simão dobra a esquina em direção ao templo, e a fortaleza é do lado, ele se depara com a cena terrível. O que ele vê naquela rua estreita? Uma turba de pessoas xingando palavrões, cuspindo e amaldiçoando alguém que ele não sabe quem é. Mas quando ele olha, ele só vê as pessoas se empurrando. Ele vê 6 lanças da guarda pretoriana de um lado, a ponta, as outras 6 do outro lado, e no meio, olhe para mim, a única coisa que ele vê é uma estaca, a ponta de uma madeira que vai subindo e descendo no meio da multidão. Ele para e olha aquilo, ele não sabe o que é aquilo. Mas a primeira coisa que vem na mente dele é o que, pastora? A minha veste branca. Eu estou correndo risco, porque essa multidão pode vir e pode sujar minha veste branca. Então Simão tem 2 opções. A primeira, retroceder. E a segunda, esperar. Ele optou pela melhor opção. Ao invés de retroceder, ele preferiu esperar. E se tem alguém que veio buscar de Deus aqui hoje uma direção e uma palavra, Deus está mandando eu lhe dizer: não retroceda. Espera. Porque esperar é melhor do que voltar para trás. Tem alguém com a mão levantada para receber o que eu vou dizer? Espera com paciência que Deus está te dando hoje. Porque não vai demorar muito. E tudo o que está acontecendo que você não entende agora, você vai entender amanhã. As peças do quebra-cabeça serão juntadas, diz o Senhor dos exércitos. Quem acredita nisso, dê um brado de glória. Simão olha a cena, não entende. Ele prefere, vou esperar. E naquela esquina onde eu estava, ele se encosta. Atrás dele tem uma pedra. Ele se encosta na esquina e espera a turba, a multidão. Mas quando vai chegando perto, parece que as coisas vão ficando piores. Ou melhores. Depende da sua visão. Porque às vezes, aquilo que você acha que está piorando, na verdade está melhorando. É porque você não está entendendo que é Deus que está trabalhando. Simão Cirineu para ali naquela esquina e fica ali. E a multidão vem. Quando chega perto, ele entende o que está acontecendo. Olhe para mim, por favor. Ele entende. Por quê? Porque quando chega perto, ele vê que toda aquela cena é o cumprimento de uma sentença de pena capital. E aquele homem carregando a cruz é um homem condenado. Era uma condenação romana. Quando alguém era condenado à morte pelo Império Romano, o procurador ou aquele que ia sentenciar a morte, olhe para cá, pegava uma madeira assim, ó, do tamanho dessa tribuna aqui, ó. E aqui nessa madeira, em 3 línguas, grego, que era o inglês da época, hebraico, que é a língua local,
e o latim, que é a língua do império. Aqui, em 3 línguas, a pessoa escrevia a sentença, a condenação de quem estava indo morrer. Se era um estrupador, ele escrevia assim: esse homem foi condenado à morte porque é um estrupador. Esse homem foi condenado à morte porque é um homicida. Esse homem, ali ele escrevia a sentença, por que a pessoa ia morrer. A pessoa que ia morrer carregando a cruz, amarrava nela, aqui ó, no pescoço dela, uma corda. No pescoço e na cintura. E amarrava a outra ponta da corda no braço do homem que ia matar ele. E ele ia sendo arrastado como um cachorro. Essa placa de sentença aqui era furada aqui, aqui e aqui. Daqui para cá, eles passavam a corda do pescoço, para aquela sentença ficar pendurada no pescoço como uma coleira. Aí o condenado carregava a cruz e a sentença aqui, ó, no pescoço. As pessoas olhavam e viam por que ele estava morrendo. Esse homem está morrendo porque é um assassino. Esse homem está morrendo porque é um estrupador. E ali ele ia carregando a cruz. E aqui, como uma coleira pendurada, amarrada no pescoço, estava a sentença. Quando chegava na crucificação, eles tiravam do pescoço. E com o furo do meio, eles pregavam em cima da cruz. Quando Simão Cirineu olhou para o condenado, estava escrito em língua hebraica: Yeshua et Nazaré, Melech Yehudim. Mas parece que as coisas iam piorando. Ou melhorando, se você preferir. Porque às vezes as coisas estão melhorando e a gente acha que está piorando. Um homem ensanguentado, coberto de sangue, todo rasgado. As pessoas cuspindo nele. E amaldiçoando. Lomassal, lomassal. E ele calado, carregando aquela cruz pesada. Aleluia. O sangue ia escorrendo do corpo. Assim pelas pernas. E o condenado carregava a cruz, pisando no próprio sangue. Deixando pegadas com o seu sangue. E as pessoas que vinham atrás, enfermas, doentes, vinham amaldiçoando, xingando ele. Mas quando as pessoas pisavam naquelas pegadas, elas eram curadas. Porque a palavra diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? O homem ensanguentado deixava um rastro de sangue. As pessoas não sabiam quem ele era. Simão Cirineu vê aquele homem todo sujo vindo na direção dele. Olhe para mim. E quando aquele homem se aproxima de Simão, ele caiu na frente de Simão. O capataz responsável pela crucifixão não pode deixar o condenado morrer senão na cruz. Ele entra em desespero. Por quê? Porque a multidão, do jeito que vem, já vem querendo pisar em cima do condenado. Então eles fazem um cordão de força, 12 homens para segurar uma turba. Fazem um cordão de força para isolar o caído, para os outros não matar ele antes de chegar. Quem está me entendendo, diga amém. O comandante fica desesperado, porque não pode morrer ali. Ele segura a multidão e o homem condenado caiu aos pés de Simão Cirineu, todo de branco. Olhou para o condenado e deve ter dito: oh, vou orar por você. Deus vai te ajudar, irmão. Olha,
Deus vai levantar alguém para te abençoar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Para quem não sabe, a omissão também é pecado. Simão Cirineu deve ter feito vista grossa, e olhe bem para mim o que eu vou dizer, e deve ter dito: tomara que apareça logo alguém para colocar esse homem de pé e essa situação passar logo. Mas olhe bem para mim, nunca espere os outros fazerem o que é para você fazer. Tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer? Ainda neste mês, alguém vai cair aos seus pés para pedir ajuda. O meu Senhor, que me trouxe lá do outro lado, está mandando eu lhe dizer: pare de fazer tudo o que você estiver fazendo e estenda a mão para aquele que caiu aos seus pés. Foi eu que enviei. Foi eu que te dei condição para ficar de pé e para levantar o caído que está diante de você. Olhe para mim. Simão estava preocupado com a sua túnica, não com o condenado. Sabe por quê? Porque Simão era religioso, mas não era salvo. Nem todo religioso é salvo, e nem todo salvo é religioso. Qual a diferença entre um salvo e um religioso? É que o religioso se preocupa com as coisas, e o salvo se preocupa com as pessoas. Se o seu foco estiver nas coisas, parabéns, sua religião é muito bonita, mas não passa a ser muito diferente das outras. A diferença está em você valorizar mais as pessoas do que as coisas. Simão Cirineu fica atônito, parado e olhando o condenado no chão, até que um soldado, pressionado pela turba, olha para ele e grita: ei, ei, você aí, você! E ele deve dizer: é eu? É você mesmo! Rápido! Você é rápido! Levanta o condenado. E ele deve pensar: mas eu não posso. Afinal de contas, eu estou indo para o culto. Meu terno é um Giorgio Armani, Le Collezione. Eu não posso, porque eu estou vestindo um Versace, Hugo Boss. É cara, a túnica é branca. Ela não pode manchar, senão não entro para ver o cordeiro. O cordeiro, que quando todos eles se amotinavam, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando todos eles se amotinavam lá naquele santuário, o sumo sacerdote saía de uma cortina com um cordeirinho debaixo do braço. Exatamente assim, mão esquerda, fechada no meio das costas. E aqui, nesse vão, o sacerdote trazia um cordeirinho branco, imaculado, sem mancha. As pessoas vinham para ver esse sacrifício. Sabe como é que o sacerdote entrava com o cordeiro? Batendo assim, batendo o pé. E o cordeiro pendurado pelo pescoço, o corpo, com o olho esbugalado. E ele batendo no cordeiro assim, e o cordeiro tomava aquele tranco no pescoço, mas não dava um berro. Porque quem berra na hora de morrer é bode, não cordeiro. Alguém aqui já viu bode e não morreu? Levante a mão. Se não viu, não viu, né? Aqui não é nem Nordeste. Se não viu, vai imaginar. O bode, quando percebe que vai morrer, faz um escândalo danado. Começa a berrar, esbugalha o olho, fica querendo dar chifrada nos outros. Até morder o bode morde. Se alguém vai matar um bode, preste atenção. Na hora de morrer, ele quer morder, ele dá chifrada, ele levanta poeira, ele berra. Ovelha não. Ovelha na hora de morrer é muda. Não fala, não berra. A única coisa que a ovelha faz é chorar.
Sabe por que ele batia no cordeiro? Para ver se o cordeiro berrava. Mas cordeiro que é cordeiro, ovelha que é ovelha, ela é muda. Ela não murmura. Ela não fica querendo morder os outros ou dar chifrada. Já viu como é que bode dá chifrada? É só alguém fazer assim perto dele, ó. Ai, que cansaço. Aí ele já quer dar chifrada. O crente, quando é bode, ele não pode ver ninguém cansado, porque ele já quer acabar de derrubar o resto. Crente, quando é bode, fica berrando e falando de lá para cá. Ovelha não. Ovelha é muda e só chora. Simão Sirineu viajou 1000 milhas para ver o sacrifício desse cordeiro. O sacerdote entrava com ele, ó, botava em cima desse altar. Toda aquela multidão de branco embaixo, pastor, extasiada, parando em um silêncio, olhando para aquele sacerdote. Aí o que ele fazia? Ele pegava uma lâmina chamada de moel, comprida assim, ó, bem comprida. Ele encostava o toco da lâmina aqui no pescoço do animal que deitava. E fazia isso, ó. Quando ele puxava, o animal era degolado e morria. Quando o animal morria, a multidão toda embaixo olhando. Eles vieram só para ver aquilo. Quando o animal morria, ele pegava nas 2 patas traseiras e levantava com a mão esquerda. Esquerda é justiça, direita é bênção. Quando ele levantava com as patas traseiras o cordeiro, de ponta cabeça, pela jugular, o sangue começava a minar em cima do altar. Então o que ele fazia? Esse era o ritual. O cordeiro pascal, ele girava o animal degolado em cima do altar em círculo. O círculo é o sinal da eternidade, não tem começo e não tem fim. Ele girava no sentido horário, ou seja, aquele sangue era uma ilustração de um sangue de eternidade se manifestando no tempo, porque ele girava no sentido horário 7 vezes, porque é o número da perfeição. Quando ele dava a última girada de 7, o sangue acabava de pingar. Perfeito. A multidão olhando, olhe para cá. Aquele sangue em cima do altar, todo mundo de branco embaixo. Aí o que ele fazia? Ainda com a mão esquerda, ele pegava uma planta do Oriente Médio. Salmo 51 se refere a ela. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Hisopo é uma planta esponjosa, com poder de absorção. Quem está me ouvindo, diga amém. O sacerdote se prostrava diante do sangue do animal. A multidão toda embaixo. Ele pegava o hisopo e comprimia. Mergulhava no sangue. Quando ele soltava o hisopo absorvia o sangue. Agora ele não pode mais tocar no sangue. Se ele tocar no sangue daquele cordeiro, ele vai tirar a pureza do sangue. Então ele pega uma madeira, aleluia, e finca no hisopo. Quando ele finca a madeira no hisopo ensanguentado, ele levanta o hisopo. Todo mundo olhando tem que examinar. O sangue tem que escorrer na madeira. Por isso que ele não morreu apedrejado. Por isso que ele não morreu sufocado, enforcado. Ele morreu na madeira, porque o sangue tem que escorrer na madeira. O sangue escorria na madeira, a multidão toda quieta olhando. Aí o sacerdote pegava o hisopo e fazia isso, ó. Ele aspergia o sangue do cordeiro na multidão de branco. Uma gotinha daquele sangue que ia em direção de alguém e caía naquela veste branca, eles viam sangue de cima para baixo. Então eles entendiam assim: isto é um sinal que Deus está me dando, que Ele está purificando os meus pecados com o sangue do cordeiro. Vinham de longe para receber uma gotinha de sangue na veste branca. Foi para isso que Simão Sirineu veio para Jerusalém.
Parado na esquina, o soldado grita: Você é rápido! E ele todo de branco dizendo: Mas espera aí, se eu ajudar esse homem, eu vou sujar minha veste. Se eu sujar minha veste, eu não entro. Se eu não entrar, eu não tenho sangue do cordeiro. Ele deve dizer: Não, levanta outro. Mas o soldado está revoltado. Ele está dizendo: Não, é você, rápido, é você. E ele deve titubear. Eu imagino comigo, na coerência dos meus pensamentos, que o soldado deve ter colocado a mão na bainha, na espada, e deve ter dito: E aí, vai me obedecer ou não? Eu fico pensando, por que de vez em quando Deus coloca uns romanos na nossa vida? Para ficar gritando com a gente e nos ameaçando com espada. Sabe por quê? Porque Deus permite colocar esses romanos na nossa vida, porque a gente não quer fazer as coisas como Deus quer que a gente faça. Então esse ímpio que te persegue na escola, na empresa, ele está lá porque foi Deus que colocou para você fazer o que é para você fazer sem pressão. Porque tem crente que só funciona quando toma pressão. Simão, diante da espada, pensa: Eu não tenho alternativa. Ele olha para a veste toda branca. O condenado está caído na frente dele. É forte o que eu vou dizer agora. Agora a mensagem começa. Simão se aproxima do condenado. E a primeira coisa que a ovelha muda, que não falava nada, fez, foi colocar sua mão ensanguentada no ombro de Simão. Abraçou ele. A outra mão na pedra. Simão juntou os dois e levantou. Eu sei o que isso significa. Aquele homem colocar a mão no ombro de Simão Cirineu e só olhar nos olhos dele. Muita gente aqui não sabe por que o povo judeu existe até hoje. Não existe na história da humanidade uma nação que tenha ficado 50 anos fora da sua pátria e tenha mantido viva a sua língua, a sua religião e a sua tradição. O povo judeu ficou 1800 anos sem pátria e manteve viva a língua, a religião e a tradição. Por quê? Porque o nosso povo é feito de elos fortes. Nós temos um trabalho forte de base que nos dá resistência. Trabalho de saga. Sabe o que é saga? Saga é uma odisseia. Nós somos um povo marcado por uma odisseia, por uma busca eterna. Por mais que Deus, que o adversário levante inimigos, esse povo sempre vai existir. Por quê? Porque é um povo feito de corrente forte. E uma delas é que todos os mestres do judaísmo, quando eles são chamados para o ministério, eles encaram o ministério como uma eternização do nome. Preste atenção. Para eles ter ministério é eternizar o nome. Então eles tiram o foco das coisas. Por quê? Porque as coisas não eternizam o nome. Só duas coisas eternizam o nome de um mestre: as suas obras e os seus discípulos. Se não fossem os discípulos de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Nós nem saberíamos que ele tinha existido. Então os grandes mestres são levantados assim. Agora preste atenção. Eu estou lhe explicando por que Jesus colocou a mão no ombro de Simão Cirineu. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Todo filho primogênito, macho, homem, quando completava 5 anos de idade, era levado para a escola rabínica. Ia estudar até 14. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele tinha dos 5 anos até os 14 para decorar os 5 livros, versículo por versículo. Primogênito. Quando ele completava 14, eles eram levados para o templo
lá ia participar de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, filho do mandamento. Ia passar por um crivo. Preste atenção, por que Jesus colocou a mão no ombro de Simão Cireneu? O crivo era um composto de 70 doutores da Bíblia, que examinavam o menino. Botava o menino no meio, cercava ele, eles queriam saber se aquele menino nasceu para ser mestre, nasceu para ser discípulo ou não. Então quando eles botavam o menino no meio, eles começavam a fazer pergunta. Está escrito em Deuteronômio 27, 25. O menino tinha que recitar até a vírgula. Está escrito em Gênesis 18, 42. Tem que recitar. Se o menino errasse uma vírgula, eles dispensavam o menino. Olhe para mim, sem movimentação. Sabe como é que eles dispensavam? Fica de pé, moço. Eles chegavam no menino e davam a mão para ele. E dizia assim: você não serve para ser discípulo. Você não serve para eternizar o nome dos seus antepassados. Porque você foi reprovado. Apertando a mão eles reprovavam. E dizia assim: só lhe resta 3 coisas. Vai trabalhar, constituir família e servir a Deus. Obrigado. Jesus foi levado para esse crivo ao invés de 14 com 12. Quando ele chegou lá, nem José e nem Maria, olhe para mim, acreditavam que ele ia passar no teste. Sabe o que José e Maria fez? Foi embora com a caravana de novo para Nazaré. 2 dias depois voltaram. Sabe onde Jesus estava? No meio dos 70. Fazendo o quê? Já tinha recitado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estava recitando também os profetas, os poetas, os poéticos e os históricos. Ele estava recitando toda a Bíblia. E eles olhavam e diziam: da onde veio tamanha sabedoria? Mal sabiam eles que aquele menino era o Verbo, a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Aí, quando José chega, os rabinos estão dando sim para Jesus. E sabe como era o sim? Fica de pé, porque eu só te dei o não, vou te dar o sim agora. Quando alguém era escolhido, fica no meio. Isso é profético, irmão. Fica aí mesmo, aí mesmo. Aí. É forte, hein? Fica aí mesmo. Quando alguém era escolhido, passava no crivo, que tinha chamado para ser mestre, discípulo. Sabe como é que os rabinos faziam? Eles não davam a mão, porque a mão era reprova. Eles colocavam a mão no ombro e dizia: segue-me, porque te farei ser um grande mestre sobre essa nação. Obrigado. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do homem. Sabe o que isso quer dizer? Olhe para mim. Que Jesus com 14 recebeu a mão no ombro. Foi aprovado para ser discípulo e depois mestre. Estudou dos 14 até os 30. Com 30 se formou. Quando ele se forma com 30, ele vai levantar os discípulos dele. Você sabia que Pedro, Tiago, João, todos os discípulos eram contemporâneos de idade com Jesus? Você sabia que todos os discípulos receberam não? Apertando a mão: você não serve, você não serve, você não serve, você não serve, você não serve. Mas quando Jesus completou 30, ele foi lá onde estava Pedro e disse: te disseram que você não servia, mas eu estou dizendo que você serve. Colocou a mão no ombro e disse: vem, porque eu vou te fazer pescador de almas, e não de peixes mais, porque eu sou aquele que busca aquilo que está perdido. Uma mão levantada rápido, porque eu sinto o fluir do Espírito Santo. Eu estou dizendo com todas as propriedades proféticas dessa palavra, que hoje à noite que Jesus vai colocar a mão no ombro de alguém. Alguém que está sendo escolhido. Alguém que até hoje só ouviu não. Não, você não dá, você não serve, você não pode. Aí ele te traz aqui e diz: você pode sim. Você serve sim. Não importa o que eles dizem.
Eu estou colocando a mão no seu ombro. E estou te dizendo: segue-me. 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 Jesus todo ensanguentado e machucado, coloca a mão no ombro de Simão Cirineu. Simão abraça ele. E o sangue daquele homem começa a manchar a veste branca de Simão. Os dois vão juntos, no meio da turba, gritaria. Ele vai arrastando Jesus e a cruz junto. Vai indo. A Igreja Católica é portentora da Via Crucis, chamada Dolorosa. E ela demarcou cada fase por estações. Se alguém aqui já foi católico, ou é, em algumas igrejas, quando você entra, você vai ver 14 quadradinhos assim com a foto, chamadas de estações. Cada fase da Via Crucis. Quem está me ouvindo, diga amém. Aquela pedra onde hoje tem uma capela com o nome de Simão Cirineu é uma estação. A outra estação está na frente. E eu naquela esquina pensando, a outra estação é na frente, então quer dizer o quê? Que Simão, pastor Mirko, carregou a cruz de Jesus só até a próxima estação. Na próxima estação, Jesus se tomou novamente e foi, e Simão ficou ali. Então eu tive a ideia genial, senhoras e senhores, de contar a distância de uma estação para outra. Como dizem que cada passo é 1 metro, eu saí. 1, 2, 3, 29, 42, 47, 49, 50. Então desde a pedra até a outra estação, 50 passos. 50 metros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pedra aqui na esquina é a Páscoa. Mas é uma Páscoa que não dura para sempre. Por quê? Porque 50 dias depois da Páscoa, existe uma das mais belas festas da religião judaica, que se chama Pentecostes. E foi em Pentecostes, senhoras e senhores, que Deus deu o maior presente para a humanidade: o Espírito Santo. 50 dias depois da crucifixão. Tem alguém que entende o que eu vou lhe dizer agora? Levante as duas mãos para receber. E ouça, eu não sou um pregador andarilho, irresponsável. Eu nem brinco com as coisas de Deus. Por isso que eu vou lhe entregar uma palavra profética hoje, para essa igreja, para você. Deus está lhe dando sabedoria a partir de agora. Sabe o que é sabedoria? Contar os seus dias é de ser sábio. E Deus está mandando eu lhe dizer: conta os dias a partir de hoje. Porque dentro de 50 dias, no máximo, eu vou dizer de novo, no máximo, dentro de 50 dias, eu vou lhe dar um dos maiores presentes da sua vida. Dentro de 50 dias, eu vou enxugar a lágrima dos teus olhos. Dentro de 50 dias, eu vou colocar um cântico de vitória na sua boca. Dentro de 50 dias, eu vou fazer o que o médico não fez, o que o advogado não fez, o que o juiz não fez, o que o doutor não fez. Dentro de 50 dias, eu vou tirar você de baixo e vou te colocar em cima. Em 50 dias, eu vou mudar a tua sorte. Jesus!
Você veio aqui buscar uma palavra de Deus. Deus está dizendo, essa palavra vai reger seus próximos dias. 50 dias vai acontecer coisas que não aconteceram em anos. Coisas que vão fazer você ir para frente, para cima, que vai alegrar o seu coração. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Senhor. Simão Cirineu ficou parado naquela esquina. Ou melhor, naquela estação. Jesus foi embora. Então ele olhou para dois lados. Primeiro para cima. Não tinha relógio. Ele queria saber que horas eram. Então ele olhou para o sol. E viu que não dava mais tempo dele ir para o sacrifício do cordeiro. Porque o cordeiro já tinha sido sacrificado lá no templo. Depois ele olhou para baixo. Quando ele olhou para a veste, ele viu que a veste estava toda ensanguentada. Ele ficou perplexo com aquilo. Ele veio de longe para receber uma gotinha de sangue. E agora ele está todo ensanguentado. Ele veio de longe para receber a gotinha do sangue de um cordeiro. E agora ele está todo ensanguentado. Mal sabia ele que aquele sangue era o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que ele faz? Eu vou lhe dizer historicamente o que ele faz. Ele dobra a veste, bota na mala de novo e tem que voltar para casa. Lá na Etiópia. A família judaica esperava com ansiedade o patriarca voltar, e essa espera era feita numa mesa farta de comida. Era uma celebração. Quando ele chegava, ele sentava na mesa e contava toda a história, como foi, mas a túnica guardada dentro da mala. Quando ele contava toda a história, eu cheguei lá e o sacerdote jogou uma gotinha, caiu em mim. Deus nos perdoou, Deus nos salvou, Deus nos escolheu. Que ele celebrava, então ele abria a mala, tirava a túnica e mostrava a túnica com sangue. A Bíblia diz que Simão tem 2 filhos. Um chama Rufo, é o primogênito. E o outro chama-se Alexandre. O primogênito é Rufo. Rufo era o primogênito, então foi ele que estudou para ser mestre e eternizar o nome da família. O outro, Alexandre, não sabia disso, e nem Simão sabia também, mas Rufo sabia. E Rufo, lá em Cirene, foi reprovado. Deram a mão para Rufo. E disseram não para ele e para sua genealogia. Quando o pai chega na mesa, ele conta a história. Olha, parece que as coisas não deram certo. Olhe para mim. Aconteceu que quando eu estava chegando numa rua estreita, um homem estava sendo morto. Mandaram eu ajudar ele e tal. E Rufo está aqui ouvindo a conversa. Estudioso. É? Aí Simão abre a mala e puxa a túnica ensanguentada. Rufo pega na túnica, marca ensanguentada no ombro. Aí ele começa a perguntar, mas pai, como é que foi isso? Não, eles estavam batendo nele. Aí ele vai no profeta Isaías. Bateu. Aí ele foi ultrajado. Aí ele, Salmo 22. Ultrajado. Ele foi juntando as profecias messiânicas na mesa. Aleluia. Ele vai juntando, examinando. Mas o que mais aconteceu? Ele botou a mão no meu ombro. Aí Rufo bate na mesa e diz: Pai, este sangue é o sangue do nosso Salvador. Ele escolheu a nossa família
ser discípulo dele e evangelizar esse continente, esse país, essa cidade. Quer a prova do que eu estou falando? Tá bom. 40 anos depois, o apóstolo dos gentios, que se chama Paulo de Tarsis, vai escrever a sua carta magna, sua maior obra de arte, chamada Romanos. 16º capítulo de Romanos, 40 anos depois, Paulo vai saudar todos os grandes evangelistas e missionários do mundo. E ele começa a saudar um, outro. Lá no final ele diz assim: saudai também a Rufo, obreiro aprovado do Senhor. Aquela túnica ensanguentada fez o continente africano conhecer a palavra de Deus através de um homem. O que eu quero lhe dizer é que tudo que você veio buscar aqui é só uma gotinha diante daquilo que o Senhor quer dar para você nessa noite. Uma mão levantada. O Senhor está mandando lhe dizer que Ele está providenciando marcas profundas na sua vida. Que Ele não te chamou para pouco. Que Ele não te tirou de lá de onde Ele te tirou e te trouxe aqui para receber só uma gota. Ele está lhe dizendo: tudo que faço, faço perfeito. Sou eu que estou marcando a sua vida com marcas profundas. São bênçãos tão grandes. Ainda está com a mão levantada. São bênçãos tão grandes, que você não vai dar conta de viver todas elas. Então, as bênçãos que te dou será para os teus filhos, será para os seus netos, será para os seus bisnetos. Eu vou abençoar até a 4ª geração da sua descendência. Todos serão salvos e servirão ao Senhor teu Deus. Onde estão as pessoas que têm um motivo de dar um glória a Deus bem forte por causa dessa palavra? Deus está marcando a sua vida. Só quem pode celebrar é quem pode abrir a boca e dar um glória. Agora eu ia falar da outra esquina, mas não vai dar tempo, que já é 9h20. E eu ia gastar mais 1h30 para falar da outra. Outro dia eu volto e prego a outra esquina. Gostei, rapaz, você é avivado, é? O discipulado começa cedo aqui. Fique de pé. Outro dia eu falo sobre outra esquina, tá? A outra esquina é muito mais forte do que essa. É que para você entender a outra, você tinha que entender essa primeiro. A gente não entende por quê que Deus providencia umas esquinas dessa na nossa vida. Mas é sempre para frente. Sempre para frente. Se você fechar os seus olhos, você vai ver. É sempre para frente. Algo acontece, uma nova direção. Algo acontece, é Deus te convertendo mais. Eu vou lhe dar 1 minuto. Simão. Seu nome agora é Simão. Quando Simão olhou para aquele homem ensanguentado, deve ter dito: coitado. Mas é porque Deus vê as coisas ao contrário. Porque de coitado mesmo era Simão que estava de pé.
Como Simão era como eu e você, frouxo, e não aguentava carregar aquela cruz, ele veio e carregou para nós. Quem tinha que estar rasgado era Simão. Quem tinha que estar seminu era Simão. Mas o cordeiro é mudo, não fala, rasga as costas, chuta o abdômen e ele continua mudo, chorando. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Só uma palavra dita aqui hoje já é suficiente para você sair daqui regozijante. Deus descer aqui através do Espírito Santo para lhe dizer: tenho visto sua aflição, tenho visto sua dor, sua angústia, tenho visto tudo que você passa, mas em 50 dias o socorro chega. Mas no máximo, porque tem gente que vai receber amanhã, tem gente que vai receber essa semana, tem gente que vai receber daqui a 15 dias, 20 dias, mas de 50 não passa. Aí você vê Deus falar isso. Já ganhou uma noite, valeu a pena. Quem é como Ele, que nos dá prazo para mudar o nosso cativeiro? Então só por isso você tem motivos para fechar os olhos, porque Ele está marcando as suas vestes com marcas profundas. Eu vou deixar você adorar junto com o tangedor. Esquece que existe uma multidão aqui. Esquece. Yeshua et Nazaré, Melech Yehudim. Este é Jesus de Nazaré. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios.
coração. Alguém tem um motivo para dar glória a Deus aqui nessa noite? Feche os seus olhos e diga algo interessante para Deus. Nem tudo que a gente fala é interessante para Deus. O grande desafio é você falar algo que é interessante para Deus. Que Deus é esse que te escolhe sem você nem saber quem Ele é? Que põe a mão no seu ombro e te diz sim com o olhar. Te diz sim com os olhos. Quando muita gente diz que você não servia, que você não prestava, que você não ia conseguir, e todo mundo foi falando e falando, e ele veio, colocou a mão no seu ombro nessa noite e diz: vai dar tudo certo, que eu vou te ajudar. Não é você que vai me ajudar a carregar a cruz, sou eu que estou te ajudando, porque a cruz é tua e eu estou carregando para você. Está revigorando as suas forças nessa noite. Nessa palavra superficial, nessa palavra simples, nessa mensagem curta, mas que vem direto do seu coração. Para lhe dizer: o que você recebe na minha presença, você leva para a sua casa. Nenhum dos seus filhos se perderá, porque eu, o Senhor, vou abençoar você e eles. Talvez haja no nosso meio pessoas que não querem mudar de religião, mas querem conhecer esse Jesus. Porque na outra esquina também tem uma pedra. Na outra esquina também tem alguém de branco, é um anjo. Na outra esquina também tem expectativa. Na outra esquina as mulheres carregam vasos nas costas. Mas na outra esquina não tem mais um Jesus açoitado e ensanguentado. Na outra esquina tem um Jesus ressurreto, vivo, glorioso, cheio de honra, cheio de glória. A esquina vai te levar para frente. Sim, coisas velhas estão ficando para trás hoje. É uma mudança que Deus está fazendo. É uma mudança que Deus está fazendo hoje. Grande. Para frente. Quando você sair daquela porta, você já vai sentir isso. Que algo aconteceu hoje aqui com você. Enquanto a igreja fecha os olhos para interceder, eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer receber a marca desse sangue. Alguém que ainda não professou Jesus publicamente. Alguém que está se decidindo hoje em receber essa mão no seu ombro. Onde está a primeira pessoa que vai levantar a mão para dizer: eis-me aqui, eu quero. Eu quero esse evangelho sem religião. O evangelho que eu estou pregando não tem religião. Religião estraga as pessoas. Eu não estou pregando religião, porque evangelho não é religião. Evangelho é estilo de vida. Religião não faz você viver diferente. O evangelho faz. Eu não estou dizendo que você vai ter que mudar o seu cabelo, a sua maquiagem, não, nada disso. Eu estou dizendo que Ele quer tocar em você hoje
já tocou durante a mensagem e quer marcar suas vestes espirituais com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer firmar com você uma aliança aqui neste altar, nesta casa de oração. Ele quer ter com você um compromisso. E é Ele que vai te convencer o que precisa fazer e o que não precisa fazer. Então onde está a primeira pessoa que vai levantar a mão? É simples, é só levantar a mão. É só levantar a mão e eu vou aí mesmo onde você está declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que ainda não é evangélico, levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais uma ali, mais outra. Oh, aleluia, mais outra. Olha lá. Aleluia, mais outra, mais outra. Ali, ó, lá outro, lá, ó lá. Ali, mais outro, ó. Oh, Deus abençoe. Deus abençoe. Queria pedir para você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Eu quero colocar a mão no seu ombro. Como mensageiro, eu quero colocar a mão no seu ombro. Vem aqui, pastor Mito, vem aqui, pastora. Me ajuda aqui, pastor, me ajuda, pastora. Venha, venha. Alguém tem motivos para se alegrar? Alguém tem motivos para se alegrar? Alguém tem motivo para se alegrar? Tem? Alguém tem motivo para se alegrar? Aleluia! Levanta a mão para cá, igreja. Pai, nós abençoamos, porque a bênção é muito maior. Abençoamos, Senhor. Abençoamos, recebemos esses nos teus braços. Tem a tua mão no ombro de cada um, Senhor. Tem mancha do sangue do Cordeiro nessas vestes. Nós abençoamos, os pecados estão perdoados, o nome está escrito no livro da vida, não no livro da religiosidade, não nos costumes, os dogmas e das leis, mas está escrito no livro da vida, no livro na vida. Nós recebemos esse povo nos teus braços, abençoamos esse povo com a tua bênção, nos comprometemos a amá-los, a cuidar deles, a abençoar a vida deles, nos comprometemos, Senhor, a abençoar essas vidas. Levanta as tuas duas mãos e abençoa, meu amado, abençoa, 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 abençoa. Pai, nós abençoamos estas vidas, para a glória do teu santo nome, declaramos a tua vitória. Eles não vão se desviar desse amor, dessa graça, assim como essas lágrimas estão nos olhos, eles vão continuar desse jeito. Se a igreja concorda, aplauda bem forte o Senhor, bem forte, aplauda, mais forte, mais forte, mais forte, um brado de júbilo. Alguém feliz aqui hoje? Você vai dizer glória, essa glória. Eu quero declarar
por tudo que tens feito, tributas de louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Eu quero separar tua grandeza obra. Senhor, tu és grande, poderoso, aleluia. Dizer que sou todos, és Senhor. Por tudo que tens feito, tributas de louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Diga aleluia. Aleluia, aleluia. É digno de louvor. Aleluia, aleluia. É digno de louvor. Aleluia, aleluia. É digno de louvor. Aleluia, aleluia. É digno de louvor.